Mas este tinha de ser um parente redentor. Nenhum homem, porque nenhum deles havia sido redimido. Nenhum homem era digno de olhar para ele. Oh, não! Mas que coisa! Assim, era necessário um parente humano. E ele pediu isto, e não foi encontrado em parte alguma. Não havia ninguém, nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia, nada que alguma vez, nem mesmo tinham suficiente santidade de até olhar para o livro. Ufa, mas que coisa! Isso é um tanto forte, mas foi isso que a Bíblia disse. Só estou citando o que João disse. A Bíblia disse que João chorou. Não como algumas pessoas têm ensinado isso. Estava ouvindo um homem ensinar isso certa vez, disse: João chorou porque se achou indigno. Oh, qualquer homem sob o Espírito Santo saberia que não se tratava disso. Veja, sob a inspiração de Deus, saberia que não foi isso. Mas João chorou. Eis o que penso do motivo pelo qual ele chorou. Porque se ninguém fosse digno e pudesse abrir este livro de redenção, a criação inteira estaria perdida. Aqui está o livro, aqui está o título de propriedade, e ele será oferecido ao parente redentor que possa preencher as qualificações. Essa é a própria lei de Deus, e ele não pode corromper sua lei. Ou melhor, não pode contestar sua lei. Está vendo? Deus exigia um parente redentor que fosse digno, que estivesse apto a fazê-lo, que tivesse a constituição de fazê-lo. E o anjo disse: agora que esse parente redentor se apresente. E João olhou, e ele olhou por toda a terra, ele olhou debaixo da terra, e não havia ninguém. Aí a criação e tudo mais estavam perdidos. Claro que João chorou. Tudo estava perdido. Seu choro não durou mais do que 1 minuto, todavia. Então lá se levantou um dos anciãos, disse: Não chores, João. Oh, que coisa! Seu choro não durou mais do que 1 minuto. João pensou: Oh, que coisa! Onde está o homem? Lá estão os profetas, eles nasceram como eu nasci. Lá estão os sábios, lá estão. Oh, não há ninguém aqui? Eu quero um homem que esteja apto a fazê-lo. Quero um homem que possa redimir. E ele não foi encontrado, de modo que João irrompeu em lágrimas. Oh, tudo estava perdido, e ele chorou amargamente. E ele estava triste porque tudo, a criação inteira, tudo estaria perdido se não conseguissem encontrar alguém. Glória a Deus! Se não conseguissem encontrar alguém que pudesse preencher esses requisitos lá, todo ser humano e o mundo inteiro e a criação estariam perdidos. Oh, tudo tinha caído, os direitos da redenção, os direitos de vida eterna, a luz, todos esses direitos tinham sido cedidos e não havia ninguém que pudesse pagar o preço. E João começou a chorar porque ninguém era digno e ninguém nem mesmo podia olhar para o livro. Oh, era necessário um ser humano. João chorou porque ninguém podia fazê-lo e tudo estava perdido. E veio uma voz de um dos anciãos que estavam no meio dos 4 animais viventes e de toda aquela grande hóstia do céu. Disse: Não chores, João. Oh, que coisa! O irmão Branda bate palmas 2 vezes. A graça de Deus. Não fiques quebrantado de coração, João. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de Davi, ele prevaleceu. Prevalecer significa lutar com e vencer. Oh, que coisa! No jardim de Getsêmani, quando o sangue gotejou do seu rosto, ele estava vencendo. Está vendo? Ufa! Está vendo? O leão e a raiz de Davi prevaleceu, venceu. Como Jacó, sendo suplantador, e quando entrou em contato com o anjo, ele ficou firme, e o anjo tentou se retirar. Ele disse: Eu simplesmente não te deixarei ir. Ele ficou firme até que obteve o que queria. E seu nome foi mudado de suplantador, o qual significa enganador, para o quê? Para um príncipe com Deus, Israel. Ele prevaleceu.
E este leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse: Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu. Ele já venceu, ele o fez. Está terminado, João. Ufa, que coisa! Ele produziu um cloro que envia o pecado de volta às sujas mãos com sua sabedoria, que corrompeu o ser humano. Sim, mas quando João se voltou para olhar, ele viu um cordeiro, quão diferente de um leão. Ele disse: O leão prevaleceu. Veja, novamente, posso usar isso aí. Deus, ocultando-se em simplicidade, ele disse: Aí está um leão. Esse é o rei dos animais. O leão prevaleceu. A coisa mais forte que existe é o leão. Já me deitei nas florestas da África e ouvi as girafas berrando e o grande e poderoso elefante com sua tromba no ar, ui, ui, e ouvi os animais selvagens do deserto dando seus gritos de gelar o sangue, e os besouros até e Bilipou e eu deitados num velho lugarzinho recoberto com espinheiros, e ouvir bem distante um leão rugir, e tudo no deserto se cala. Até mesmo os besouros param de zunir. O rei fala: que coisa! Eu lhe digo, é aí que denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala, e este é o rei, que é a sua palavra. Ele disse: João, não te preocupes, não chores, não fiques quebrantado, João. Eu te tenho aqui na visão, estou mostrando-te algo. Sei que estás todo dilacerado, porque, tu sabes, não há nada para ser redimido, tudo está perdido, não houve ninguém que pudesse preencher o requisito. Mas o leão da tribo de Judá, você sabe, de Judá, vimos isso, e no quadro negro aqui, você sabe, o emblema da tribo de Judá era um leão. Lembre-se, o leão e o boi e assim por diante, a cabeça do homem e assim por diante. E eles observando aqueles serafins, aquela palavra, enquanto todos, Marcos, Mateus, Lucas e João, todos se encontravam em volta do livro de Atos. E ouvi um homem dizer, um grande ministro disse: o livro de Atos é apenas o andaime. Ele foi a primeira videira que a Santa Igreja a produziu. Sim, Senhor. E se ela algum dia produzir outra, isto será daquele tipo também. Sim, Senhor. Tem-se algumas videiras enchartadas e elas estão produzindo limões. Deviam ser laranjas. Mas, está vendo? Quando aquela videira chegar a produzir sua vara novamente, será exatamente como a original. E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos, encontram-se lá guardando aquilo. A sabedoria do homem, o poder do leão, o trabalho do boi e a ligeireza do leopardo, ou da águia, melhor dizendo. Sim, os evangelhos ali. O quê? Lembram-se como quando estudamos isso? A congregação diz amém. Está nas 7 eras da igreja. Agora ele disse, o leão da tribo de Judá. Por que Judá? Judá, o legislador não irá antes dele, dentre seus joelhos, até que venha Siló, mas ele virá através de Judá. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, prevaleceu. Ele venceu. E quando ele olhou ao redor para ver onde aquele leão estava, ele viu um cordeiro. Estranho procurar por um leão e ver um cordeiro. O ancião o chamou de leão, mas quando João olhou, ele viu um cordeiro como havendo sido morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro havendo sido morto. Que era isso? Que era aquele grande cordeiro? Ele estava ensanguentado, ferido, um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo novamente. E ele estava ensanguentado. Que coisa! Como se pode olhar para isso, pessoal, e permanecer pecador? Um cordeiro aproximou-se. O ancião disse: um leão venceu.
o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e lá veio um cordeiro, trêmulo, sangue sobre si, feridas. Ele tinha prevalecido. Podia-se notar que ele estivera em batalha. Ele tinha sido morto, mas estava vivo novamente. João não tinha notado esse cordeiro antes. Você sabe, aqui. Não havia sido mencionado antes. Em nenhum lugar ele tinha sido mencionado. João não o viu em nenhum lugar dos céus enquanto olhava, mas aqui apareceu ele. Observe de onde ele saiu. De onde ele apareceu? Veio do trono do Pai, onde esteve assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se sentou à destra de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões. Amém. Ressuscitado lá hoje como intercessor, com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, esse é aquele de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto de cloro, o cloro do perdão do pecado. João olhou para esse cordeiro, e o cordeiro parecia como tendo sido morto. E então ele notou que ele estava ferido, e cortado, e moído, e sangrando. Um cordeiro ensanguentado. Foi esse que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar? E ele viu o cordeiro. Ele prosseguiu. João não o tinha visto porque ele esteve na eternidade adentro, até mesmo fazendo intercessão e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta do sangue de touros, de cabras, uma oferta substituta, ele também, porque aqueles que criam nisso apontavam para ele e o sangue ainda não havia sido derramado, de modo que ele estava lá para absolvê-los. Ele estava lá para absolver você e eu. E, ó Deus, espero que ele esteja lá esta noite. Por cada pecador, o cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa, senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? E o cordeiro prosseguiu na visão a essa altura, como tendo sido morto. Observe, vem do trono do Pai. Oh, imagine, de onde ele avançou para essa visão? Ele vem da glória, onde ele está sentado à destra de Deus. Ele avançou até João, desde a glória. Oh, não seria uma coisa gloriosa se nossos pensamentos pecaminosos esta noite pudessem ser postos de lado o suficiente para aceitá-lo e ele avançasse desde a glória esta noite para se manifestar a cada um de vocês? O Cordeiro avançando desde a glória para intercessões, muito bem, para fazer reivindicações agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás, mas lembre-se, estes selos estão prontos para serem abertos, e o Cordeiro veio do santuário de Deus, avançou à frente. Espere até chegarmos lá, naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio. O santuário está fumegando. Não há mais intercessão. O sacrifício partiu. É um tribunal. Não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembra-se no Antigo Testamento? Enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo, mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. O irmão Branda bate no púlpito 5 vezes. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta. O que ele tem sido? Ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me, onde Maria poderia fazer intercessões então? O que Maria poderia oferecer? O que poderia São Francisco, Santo Assis, ou qualquer um em Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não me importa quantos santos foram mortos, todos eles o mereceram, cada um deles. Como o ladrão disse na cruz, nós pecamos e merecemos isto. Mas este homem nada fez.
Ele era o único homem que era digno. Aqui vem ele, do posto de intercessão. Para que ele está vindo agora? Observe-o. Oh, que coisa! O irmão Brana bate palmas 3 vezes.